o Dr. Arthur e vou falar nesses próximos minutos sobre a reabilitação cardíaca na insuficiência cardíaca e nas miocardiopatias. Insuficiência cardíaca é uma doença de muitos fatores, né, relacionados aos seus sintomas, né, desde problemas relacionados ao próprio coração, onde está a origem do problema, as causas também, né, que causam limitação não cardíacas, relacionadas à parte periférica, à parte pulmonar. Então, o que a gente tem, na verdade, é um aglomerado de fatores e causas que vão levar ao principal sintoma da insuficiência cardíaca, que é a dispneia e a limitação à atividade física. Então, essa disfunção ventricular, ela causa uma série, né, de alterações, de compensações do ponto de vista neuroendócrino, metabólico, uma série, então, de adaptações que visam, né, compensar inicialmente essas alterações ocasionadas pela disfunção da nossa bomba, né, do coração. E aí a gente tem, então, ao longo de anos, né, depois que acomete a parte central, atividade física reduzida pela falta de, né, pela dispneia, pela falta de ar, a gente tem caquexia, fadiga muscular, isso leva a uma capacidade aeróbica cada vez mais reduzida, uma modificação nas fibras musculares, predominando as fibras glicolíticas, dando maior fadiga aos exercícios, ativação de ergorreflexo, que seria uma hiperventilação desproporcional ao nível de atividade física, fazendo com que a pessoa tenha uma ventilação muito desproporcionalmente elevada. Tudo isso, então, piora a capacidade física, né? Além das alterações próprias da própria circulação pulmonar, do desacoplamento da ventilação-perfusão, mostrando, então, uma série de alterações. E o exercício, na verdade, como vários outros tipos de intervenção na insuficiência cardíaca, ele é, sim, um tratamento, eu quero mostrar para vocês. Então, aqui, só para mostrar um dos, né, milhares de publicações que existem na melhora do exercício relacionado ao grupo controle, existe, sim, um ganho importantíssimo, não só na capacidade física máxima, como na capacidade física ao limiar anaeróbico, aqui visto como AT, ou seja, capacidades físicas submáximas, que são aquelas do dia a dia, melhoram muito com o exercício físico. O que é o principal? A gente vê que existe, então, como eu disse para vocês, no tipo de fibra tipo 2, a gente tem bastante migração das fibras do tipo 2B para o tipo 2A, ou seja, aumenta muito a capacidade oxidativa, aumenta a concentração de mitocôndria, melhorando, então, a utilização de oxigênio por essa musculatura, traduzindo-se num melhor ganho, né, a nível periférico na capacidade física. Também a nível respiratório, a fadiga muscular que a gente vê na periferia também acontece na parte respiratória ventilatória, os músculos respiratórios. Então, esse pessoal, amigo nosso lá do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, desenvolveu, então, um treinamento especificamente para a musculatura respiratória, mostrando uma melhora, né, não só da capacidade da força inspiratória, como uma melhora também de VO2 e até de expectativa de vida. Então, são inúmeros os trials, as pesquisas que mostram uma melhora importantíssima do exercício, na melhora do VO2 máximo. São inúmeras publicações, desde a década de 80, 90, e realmente é consistente esse aumento, né? Ele não é um aumento muito grande, mas esse pequeno aumento, como eu vou mostrar para vocês, ele tira o paciente, por exemplo, de um VO2 abaixo de 14, às vezes 10, menos de 10, onde a sobrevida ela já está estabelecida como muito ruim, para um nível de capacidade aeróbica acima de 14, às vezes acima de 20, onde a sobrevida é muito melhor. Então, esses pequenos aumentos do VO2 da capacidade funcional traduzem em realmente uma melhora da sobrevida. Então, isso é uma coisa que também se acompanha na qualidade de vida desses pacientes, isso já está muito bem estabelecido, o benefício do exercício. Belardinelli mostrou isso também há bastante tempo atrás. E o Belardinelli, Romualdo Belardinelli, um grande amigo nosso, mostrou que
pacientes que são submetidos a um programa de exercício, né, de maneira aqui randomizada, ele mostra para vocês pacientes em fração de ejeção muito baixa, com protocolo de 3 dias por semana, ele mostrou uma melhora importante na incidência de diminuição da hospitalização por insuficiência cardíaca, uma melhora muito interessante na sobrevida desses pacientes. E esse estudo ele continuou depois avaliando os pacientes por mais de 10 anos e mostra que esses achados são consistentes, permanecem durante muitos e muitos anos. E aqui uma meta-análise também comprovando essa redução, né, da mortalidade em 35%, mostrando que realmente é muito consistente o benefício do exercício em geral no paciente com insuficiência cardíaca. Aqui a gente fala muito em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, né, que foram os maiores estudos, né, o maior número de pacientes estudados, a ponto de virar já nível de evidência 1A na nossa diretriz lá desde 2012, também diretrizes aqui em pacientes com insuficiência cardíaca estável, logicamente, né, também diretrizes internacionais tratam já o exercício como uma intervenção não farmacológica de classe 1A, ou seja, não existe por que um paciente com insuficiência cardíaca não está sendo orientado ou encaminhado para um programa de reabilitação cardíaca. Então, aqui eu trago para vocês um estudo que trouxe um balde de água fria em tudo isso que eu falei. Então, depois de tantos estudos, fizeram então um grande trial multicêntrico com mais de 2.000 pacientes, onde a ideia era se mostrar inequivocamente a melhora não só da diminuição de hospitalização e também da sobrevida, né, dos pacientes que são submetidos à insuficiência cardíaca, chamado Heart Failure Echo. Mas a gente teve realmente um descontentamento com esse estudo. Primeiro que ele não atingiu o objetivo que a gente esperava. Mas se a gente olha bem esse estudo, ele teve um ganho muito pequeno, só de 5%. A gente sabe que a maioria dos estudos que mostram intervenção do exercício de insuficiência cardíaca aumenta em torno de 15%, 20%, 30%. E o benefício do exercício nesse grupo estudado foi muito pequeno, quase não diferiu do grupo controle. E aí, obviamente, quando a gente tem uma intervenção que não é muito bem executada, ou seja, como se você estivesse dando uma medicação numa subdose, você não vai ver grandes resultados. O que a gente viu, na verdade, foi uma diminuição não estatisticamente significativa, somente quando foi feito o ajuste estatístico, houve uma redução de 15% no composto, né, no desfecho composto de mortalidade e hospitalização por insuficiência cardíaca. Então, isso realmente trouxe um certo descontentamento. Mas se a gente olhar bem, a gente vê que ao longo de 2 para 3 anos, houve menos do que 50%, menos de 40% das pessoas realmente tinham uma aderência adequada ao exercício proposto. Então, a gente vê que realmente teve uma aderência muito pequena, né? Uma intervenção que não teve êxito em termos de aplicação. Então, isso mostra também uma dificuldade que a gente tem de manter os nossos pacientes de insuficiência cardíaca em exercício. Mas o que a gente pode ver é que se o paciente faz exercício e ele melhora a sua capacidade física, o benefício existe sim, né? Então, não só de morte, como hospitalização, morte cardiovascular, hospitalização cardiovascular, realmente existe uma diminuição quando a intervenção ela é de fato realizada e o paciente melhora. Aqui mais uma outra publicação, então, levando em consideração vários outros estudos, aí um pouco mais recentes, mostrando que realmente, se a gente for, né, analisar todo as evidências que existem, fala muito a favor dessa melhora incontestável, não só da sobrevida, como, né, da mortalidade, como da morbidade na insuficiência cardíaca. E na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, a gente vê muita dificuldade nos fármacos em mostrar benefício, né? E a gente também, no exercício, a gente tem dificuldade, porque é uma doença com fração de ejeção preservada, ela não é uma única entidade, a gente tem uma série de fatores que ocasionam essa disfunção, mas a gente traz aqui uma publicação recente do ano passado dos nossos amigos lá do Clínicas, né? Ricardo Stein, do Anderson, mostrando uma interessante modalidade de exercício, que é o exercício intervalado de alta intensidade, inclusive mais benéfico do que o nosso exercício padrão
de moderada intensidade, que é o que a gente geralmente faz para a insuficiência cardíaca. E aqui, então, na insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, eu destaco para vocês aqui em linha vermelha a melhora significativa do HIIT no VO2 máximo e também no VFSO2 slope. Mudando um pouquinho agora, então, para miocardiopatia hipertrófica, aqui a gente sabe, né, já de muitos e muitos anos, dos fatores que são aqueles de maior risco para a morte súbita. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em conta na hora de prescrever o exercício e considerar a atividade física. A gente sabe que na miocardiopatia hipertrófica, 60% da morte súbita ela é em repouso ou em atividade leve, nem sempre, então, ela está relacionada, na maioria das vezes, à atividade física. Então, ela pode acontecer e acontece, inclusive, em repouso. E a gente deve saber, então, identificar, né, os fatores que são de maior risco, morte súbita abortada, síncope, né, taquicardia ventricular no teste ou no Holter, hipotensão ao esforço. Então, essas características colocam o nosso paciente em maior risco. Mas a gente tem uma série de publicações ao longo, né, desses últimos anos, mostrando que não é tão ruim assim a sobrevida dos pacientes que fazem atividade física ou que convivem com a miocardiopatia hipertrófica. A gente tem muito dado da morte súbita, mas acompanhando aqui mais de 3.600 pacientes por quase 6 anos, 5% só tiveram morte súbita ou um choque apropriado ao CDI, mostrando uma taxa de eventos de 0,8% ao ano, que não é muito alta, né, se a gente considerar essa população que a gente considera de altíssimo risco. E aqui, mais uma vez, aqueles fatores de risco, o sexo, a classificação de New York Heart Association, que ela é pior nos pacientes que têm morte súbita, maior uso de antiarrítmicos, taquicardia ventricular não sustentada. Então, essas são as características, né, o gradiente maior, né, do trato de saída, história familiar de morte súbita, síncope não explicada. Esses são os fatores que realmente preocupam mais e nos fazem ter mais cuidado, talvez trazer esses pacientes para um ambiente supervisionado seria o ideal. E vejam vocês que, então, isso encorajou alguns autores a fazer um trial, né, de um exercício físico programado, né, de uma atividade física programada, acompanhado para esses pacientes, para testar a eficácia e também a segurança desse tipo de exercício. Então, vejam vocês que os pacientes que entraram, tanto no grupo intervenção como controle, eles tinham uma característica muito parecida, né? Então, foram 136 pacientes randomizados e 56 completaram o estudo no grupo de atividade física assim, não prescrita, contra 57 no tipo de intervenção que era um programa de reabilitação. Então, esse era o protocolo, eles iam aumentando gradativamente os exercícios até 16 semanas, e o que a gente pôde ver, então, aqui, alguns critérios de exclusão, né, onde eles tiraram os pacientes com maior risco, né, tiraram os pacientes que não queriam parar de fazer atividade física esportiva, e aí, então, a gente observou uma melhora importante aqui em vermelho embaixo. Olha, vejam vocês essa informação. 93% dos pacientes que não faziam atividade física, tá, eles passaram a se exercitar regularmente. Então, isso é uma coisa interessante, porque você tira esses pacientes do sedentarismo, da inatividade, e traz eles para a atividade física. Os parâmetros todos melhoraram, né, o nível de atividade física, principalmente nos pacientes em vermelho que fizeram, né, o programa de treinamento, né, supervisionado, e melhora, obviamente, significativa no consumo de oxigênio. Não foi muito importante, 6%, mas teve uma melhora interessante. Mas vejam vocês que o número de eventos adversos não foi significativo entre o pessoal que fez exercício e o pessoal que simplesmente tinham atividades usuais. Então, não teve um maior número de síncope, não teve um maior número de taquicardia ventricular não sustentada, vista ao Holter, então mostrando uma certa segurança. E também mostrou que não piorou as cicatrizes, nem o BNP, ou seja, as fibroses, né, não piorou com o exercício, e também houve uma redução interessante no número de extrasístoles, né, na carga de extrasístoles vista ao Holter, no pessoal que fez exercício em relação a quem não fez exercício. Então, mostra
que o exercício ele foi efetivo, melhorou a capacidade física, não teve maiores eventos adversos, não teve, né, nenhuma diferença em termos de arritmias fatais, nem remodelamento, e melhorou algumas coisas como capacidade física e número de extrasístoles e também a qualidade de vida. Liberação para esportes, a gente ainda tem um posicionamento muito conservador. Hoje, nos Estados Unidos, está liberado pacientes que têm genótipo positivo, mas não tem fenótipo negativo, não tem manifestação fenotípica, ou seja, não tem hipertrofia, não tem nenhum sinal clínico de ciência cardíaca, então eles estão liberados para esporte em geral, mas quando a doença está manifesta, eles ficam naqueles esportes de baixa intensidade e baixo volume. E aqui uma publicação muito interessante de atletas que estavam com CDI e não quiseram parar de fazer a sua atividade esportiva. Então, eles foram acompanhados e vejam que interessante, ao longo de 31 meses, não teve nenhuma morte, parada cardíaca ou injúria relacionada à arritmia ou ao choque. Então, isso é uma coisa muito interessante. Houve, sim, obviamente, choques, né, em 77 pacientes. 10% desses choques foram em treinos ou competição, 8% durante a atividade física habitual, qualquer, assim, que não era nem treino nem competição, e 6% foram em repouso, né? Então, realmente aumentou o número de choques em quem estava se exercitando em relação ao repouso, né? Principalmente em nível de choque apropriado, e realmente houve, né, uma incidência. Então, esses pacientes, né, que têm, esses atletas que quiseram continuar se exercitando, eles tiveram, sim, mais choques, mas não teve nenhum evento fatal, mostrando que talvez a gente possa ser um pouquinho mais liberal para esse nível, para esse tipo de patologia durante algumas atividades físicas. A displasia ritmogênica do ventrículo direito, a gente já tem uma visão um pouquinho diferente, né? Essa é uma publicação muito interessante após provas de longa duração e alta intensidade, como o triatlon, e o que eles puderam ver ao ecocardiograma comparando pré-prova com pós-prova, é que o ventrículo esquerdo, depois de uma maratona, de um triatlon, ele não aumenta o seu volume, ele diminui o seu volume. Quem aumenta de volume é o ventrículo direito. Então, o que a gente sabe hoje, de forma muito clara, é que o coração direito recebe uma sobrecarga muito maior, muito grande durante os exercícios mais intensos, de longa duração, em relação ao ventrículo esquerdo. O que isso acarreta? Na displasia ritmogênica do ventrículo direito, o exercício, infelizmente, está relacionado a uma maior progressão da doença e uma incidência realmente significativa de mais arritmias e mais eventos. Então, esse guidelines, que é bem recente, do ano passado, sobre, né, esportes, exercícios durante, né, em pacientes que têm doença cardiovascular, quando ele trata, então, da displasia ritmogênica do ventrículo direito, ele recomenda, sim, de maneira, né, de nível de recomendação 2A, a participação em pacientes com displasia ritmogênica de ventrículo direito, em pelo menos 50 minutos, 150 minutos de atividade física semanal, né, de baixa intensidade, para todos os indivíduos. E participação aqui no 2B para esportes, né, ou exercícios recreacionais de moderada intensidade, podem ser considerados principalmente naqueles indivíduos de mais baixo risco, sem história de parada cardíaca, sem história de síncope, com anormalidades, né, menores, ou seja, talvez mais focais, e menos de 500 extracístoles no Holter de 24 horas e sem evidências de arritmia complexa induzida pelo exercício. Aqui eu faço um porém que esses pacientes muitas vezes evoluem. Então, você faz uma avaliação hoje, ano que vem ela pode estar diferente. Então, realmente, a displasia ritmogênica do ventrículo direito, a gente mantém, sim, esse paciente em exercício, de preferência em ambiente supervisionado, e só para manter ele em atividade, em algum nível de exercício, sem considerar o esporte e exercício de alta intensidade. Então, concluindo, eu gostaria de dizer que os exercícios eles são a regra nas miocardiopatias. Por que sim a regra? Porque existem as exceções, e essas exceções é que a gente deve cuidar com maior preocupação para limitar ou, pouquíssimas vezes, proscrever o exercício, né? Impedir a atividade física. Na maioria das vezes, ela está, assim, prescrita. Reabilitação melhora, sem dúvida, a qualidade de vida,
melhora a sobrevida em inúmeras doenças. O exercício ele é um tratamento, como a gente viu na ciência cardíaca, com dose e efeito. E os pacientes que fazem a reabilitação de maneira eficiente melhoram o seu VO2 e evoluem de forma muito melhor. E o desafio grande é manter, sim, esses pacientes em exercício físico regular, já que com muitas descompensações, muito medo e muito tabu em relação a essas doenças, esses pacientes acabam ficando sedentários, o que piora muitas vezes a própria evolução da doença. Muito obrigado, espero que tenham aproveitado.